Alô amigos, alô colegas, alô companheiros, alô estudantes, alô pré-vestibulandos, alô concurseiros, todos vocês que gostam de viajar pelas ciências humanas, que gostam de sociologia, filosofia, história, geografia, economia, política, estamos aqui para mais uma vez andar com vocês em nossa aula Oficina de Humanas. Se inscreva em nosso canal Oficina de Humanas no YouTube, Convide alguém que você conhece, que gosta de debater política, que se envolve com política, com economia, com direito e com diversos ramos das áreas humanas, para que a gente consiga espalhar, divulgar, difundir para toda a sociedade brasileira os conhecimentos sobre a área de Oficina de Humanas. Tá certo, meus amigos? E na nossa aula de hoje vamos abordar um tema muito importante que está vivo na história e na memória dos brasileiros, que é a ditadura militar no Brasil em sua primeira fase, 1964-1973. Venha viajar pela história em Oficina de Humanas. Amigos, vamos hoje viajar na nossa Oficina de Humanas por um assunto muito importante, que é a ditadura militar do Brasil. Nós dividimos em duas aulas. Primeira fase é a fase de apogeu, vai da sua implantação em 64 até 1973, quando estoura a crise do petróleo e começa o declínio da ditadura militar. Por que existia uma ditadura militar no Brasil? Primeiro, é a primeira ditadura do Brasil? Não. De 1937 a 1945, o Brasil já tinha vivido a ditadura do Estado Novo, na fase de Getúlio Vargas. Sob o pretexto de afastar o perigo comunista, Vargas inventou um falso plano comunista que ia tomar conta do Brasil. E sob o pretexto de afastar o perigo comunista, ele implanta uma ditadura que não é militar, mas era apoiada pelos militares e fica no poder 8 anos. Essa ditadura agora, a ditadura militar, também tem um argumento da necessidade de afastar o perigo comunista. Mas por que o Brasil entrou na ditadura militar? Por que a sociedade apoiou em parte? Por que trilhamos esse caminho? Vamos agora olhar um pouquinho, primeiro, o que significa ditadura? Falta de liberdade. Você tem aí uma imagem que ela é bem emblemática para simbolizar a perseguição, a repressão, aqueles que tentavam se manifestar, aqueles que lutavam por liberdade, por democracia, por liberdade artística, por liberdade intelectual, por liberdade religiosa. Então, qualquer tipo de manifestação era reprimido violentamente. E aí a foto que simboliza isso. Agora, por que a ditadura militar? Vamos lá. Nos anos 60, representa um período de radicalização política na América Latina, especialmente depois da Revolução Cubana. O mundo vivia bipolarizado. Estados Unidos, representando a liderança do bloco capitalista, União Soviética, liderança do bloco socialista, e essa relação de disputa de espaços políticos e ideológicos, ela aumenta na América a partir da Revolução Cubana em 1959. E tivemos 2 episódios que aumentaram essa crise. A invasão da Baía dos Porcos, financiada pelos Estados Unidos, e a crise dos mísseis, em que os Estados Unidos terminou descobrindo que a União Soviética estava instalando base de mísseis nucleares em Cuba. Então, o momento era de muita radicalização. Isso do ponto de vista externo. Esse momento de radicalização contribui para a chamada ditadura militar no Brasil. Um outro episódio importante é que os governos populistas, que começam com Vargas, qual a ideia do populismo? É disciplinar, conciliar a relação capital-trabalho. Não é isso? Você vê que na estrutura populista, se você pegar os 2 partidos que deram sustentação aos governos populistas, exceto Jânio Quadros, PTB seria a base sindical, a base do movimento popular, as leis trabalhistas, as leis previdenciárias, e representava uma força de sustentação aos governos populistas. O PSD era o outro partido mais ligado a uma parte da elite nacional que se identificava com a causa nacionalista. Então é como se os governos populistas vivessem para regulamentar e conciliar
ou diminuir a tensão do conflito capital-trabalho. Só que nos anos 60, esses governos acabam se esgotando e as crises políticas eram permanentes. Getúlio cometeu suicídio, Juscelino Kubitschek quase não consegue tomar posse, não é isso? Jânio Quadros renunciou com 7 meses de mandato e João Goulart foi deposto pelo golpe militar. Então era um momento de intensa rivalidade no Brasil, né? Isso cresce. Quando Jânio Quadros é eleito presidente, ele foi eleito com apoio da UDN, derrotando o PSD e o PTB. E a UDN apoiou Jânio porque ela não tinha um nome próprio dela para se lançar. O Jânio eleito, e realmente era meio espavitado, como diz aqui no sertão, há uma expressão muito comum da área rural do sertão nordestino, de onde eu sou, que quando alguém não tem juízo diz assim, fulano é desmiolado. E o Jânio Quadros era meio desmiolado, tanto é que com 7 meses de mandato ele renunciou à presidência da República, causando uma grave crise política. O Jango era o seu vice, que era do PTB, e foi eleito pela oposição. Nesse tempo, você podia votar no candidato a presidente da chapa A e no candidato a vice-presidente da chapa B. Jânio Quadros termina sendo eleito pela oposição como presidente e o João Goulart da chapa do Juscelino, vice-presidente. Os setores conservadores do país não queriam o Jango no poder, porque o Jango simbolizava a volta do getulismo. Mas não entregar o poder ao Jango, a partir da renúncia do Jânio Quadros, era dar um golpe. Então, eles impõem uma condição ao Jango, que o Jango termina aceitando, que é, Jango só assume a presidência se aceitar uma emenda na Constituição, criando o parlamentarismo. Com isso, existe o golpe branco. Jango é presidente, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro, que na época foi Tancredo Neves. Depois vieram outros primeiros ministros. O Jango assume a presidência, o Brasil não anda e nem desanda, a crise cresce, e em 63, através de um plebiscito nacional, o Brasil restaura o presidencialismo, o Jango começa a governar. O Jango governa, recupera seus poderes, mas vive num momento de crise, inclusive de crise inflacionária, de crise crescente. Jânio restaura algumas medidas nacionalistas da era Vargas, intensifica-se os conflitos e a radicalização política. Jânio era pressionado à direita e pressionado à esquerda. De tanto sofrer pressão, no dia 3 de março, no comício da Praça Central, Jânio Quadros anuncia as reformas de base, 3 de março de 64. Reforma agrária, reforma urbana, reforma creditícia, reforma tributária, não é isso? Reforma educacional. Isso foi suficiente para o Jango ser chamado de comunista. Dia 19 de março, começa uma série de manifestações de rua, inclusive com apoio de gente da Igreja Católica muito forte, as chamadas Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi uma manifestação das forças conservadoras contra o governo João Goulart, pregando a derrubada do governo João Goulart, e isso criou a situação propícia para que houvesse o golpe militar de 1964, sob o argumento de afastar o Brasil do período comunista. E aí nasce a ditadura militar nesse momento de crise política. Ditadura militar significa o quê? Deposição do presidente João Goulart, que termina se exilando no Uruguai. O primeiro presidente militar foi Castelo Branco. Os militares eles tinham um binômio, segurança e desenvolvimento. Significa segurança, Estado forte para botar ordem, não aceita greves, não aceita manifestações, não aceita contestações, e havendo ordem, haveria o quê? Progresso, ou seja, desenvolvimento. Isso é o pensamento positivista da cúpula militar brasileira. O Castelo Branco, que era cearense, né, ele se torna o primeiro presidente militar. Ele era daquele que achava que a ditadura não devia ser uma coisa tão duradoura e que você não controlava as pessoas só no chicote. Ele era de um grupo de intelectuais chamado Soborno, da França, que defendia uma visão menos repressora do movimento militar golpista. Mas ele toma medidas repressoras. Tem o Adicional número 2, que acaba com os partidos políticos da fase populista e implanta somente 2 partidos. O MDB, que é o partido da oposição consentida, significa Movimento Democrático Brasileiro,
que não tem nada a ver com esse MDB de hoje, né? Só o nome. E Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido da situação. E gradualmente você vai suprimindo direitos políticos de várias pessoas, como Miguel Arraes, governador de Pernambuco, João Goulart, ex-presidente, Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, ou Juscelino Kubitschek, ex-presidente da República. Você vai acabando gradualmente com uma série de direitos. Cria-se o adicional número 3, que acaba com as eleições para governador de estado e para prefeito das capitais, né? Na economia, para acabar com a inflação, ele cria o PAEG, que é Plano de Ação Econômica do Governo, com medidas recessivas, ajuste salarial, desestímulo ao consumo, restrição ao crédito, corte de investimentos, renegociação da dívida externa. E o PAEG, do ponto de vista da estabilidade econômica, do controle da inflação, ele foi um sucesso, né? Acenando para o movimento do povão, ele anuncia em novembro de 1964 o Estatuto da Terra. E o que é o Estatuto da Terra? Seria a política de reforma agrária dos governos militares, que se tivesse posto em prática, seria um avanço. E não foi posto em prática, ficou no papel. Mais tarde, já no governo Médici, seria criado o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Esse já nasce do governo do Médici. Também se criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O FGTS nasceu durante o governo do presidente Castelo Branco. Só que foi para compensar um direito que os trabalhadores tinham, que era chamada estabilidade decenal. Estava na CLT. Quando você estava 10 anos no trabalho, você completava esses 10 anos, você daí em diante não poderia mais ser demitido. Então cria-se o FGTS. Ele vai criar a Constituição 67, que o parlamento votou, um projeto feito por um único homem, Pedro Aleixo, elabora todo o texto, o presidente entrega ao parlamento e o parlamento aprova, né? Então esse é o Castelo Branco. A intenção da Constituição era legitimar os atos autoritários e lá estava prevista eleição direta. Depois de Castelo Branco, nós vamos ter presidentes que defendem um maior reforço da repressão. Então vem o chamado anos de chumbo, vem a chamada linha dura, né? Governo Costa e Silva, né? Reprimir mais, prender mais. Só que nos anos 60, a juventude foi muito às ruas e contestou. Então nós tivemos a intensificação da repressão, mas com a estabilidade adquirida no governo Castelo Branco, estabilidade econômica, começa uma fase de crescimento econômico do Brasil, que iria resultar no chamado milagre econômico. O povo às ruas se manifesta. Aí tem uma figura emblemática que aparece aqui, é o deputado Márcio Moreira Alves, jornalista e advogado. Interessante que Márcio Moreira Alves, ele apoiou o golpe militar. Depois ele ficou contra o golpe militar. Por quê, professor? Porque ele viu que isso seria uma coisa permanente. Resultado de tudo isso aí. Ele fez um discurso no Congresso, que era deputado, contra o governo, e por conta desse discurso, o presidente quis caçá-lo. Pediu autorização ao parlamento, o parlamento não concedeu, e o presidente disse: queria caçar um deputado, vocês não deixam eu caçar todo. O Costa e Silva editou o adicional número 5, que, entre outras coisas, dava poderes ao presidente para fechar o Congresso Nacional. E fechou. Dava poderes ao presidente para suspender o habeas corpus. E ele foi suspenso também. Então a ditadura vai adquirindo o seu caráter mais cruel. E o povo, professor, ficou calado? Não. Houve resistência. Então nós temos aí algumas imagens, vocês estão vendo aqui, de manifestações. Dos segmentos sociais que lutaram contra a ditadura, o mais forte de todos foi o movimento estudantil, que promoveu o maior ato político dos anos 60, a Passeata dos 100 mil. Está muito relacionada ao assassinato de um estudante dentro de um restaurante universitário por um PM que atirou a queima-roupa ao estudante Edson Luiz. Então isso vai criando a comoção nacional, várias manifestações vão aumentando e é considerado o maior ato político contra a ditadura militar dos anos 60, a famosa Passeata dos 100 mil.
onde se dizia abaixo a ditadura, né? Colocava-se muito isso aí. A cultura também foi um espaço de luta contra a ditadura militar, não é isso? Então, você teve líderes importantes no tropicalismo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Nara Leão, Tom Zé, os Mutantes, né? Foram artistas que colocaram seu dom, sua aptidão a serviço da luta pela democracia e da luta contra a ditadura militar. Tanto é que muitos deles foram o quê? Exilados. Então, o tropicalismo é a cultura do engajamento contra a ditadura militar nesse momento da história do Brasil. Algumas pessoas partiram para a luta armada. A gente trouxe aí 2 exemplos. Foram vários, né? Lamarca, que é capitão do Exército Brasileiro, abandonou o Exército Brasileiro e resolveu se juntar à oposição para lutar contra a ditadura militar. Lamarca morreu no interior da Bahia. Outra foi a guerrilha do Araguaia, organizada pelo PCdoB, que representou a maior guerrilha do Brasil contra a ditadura militar, né? Que durou vários anos e tem esse nome porque estava localizada na região chamada hoje de Araguaia, tá bom? Bom, depois do Costa e Silva, veio o governo Médici. No governo Médici, também é linha dura, também os anos de chumbo. Na verdade, depois que o Costa e Silva editou o AI-5, ele ficou pouco tempo no poder, porque ele sofreu um problema de saúde grave, se afastou da presidência, o Congresso foi reaberto pelos militares e o Médici foi eleito presidente. Né? Médici que gostava, inclusive, muito de futebol. O governo Médici, nós temos o quê? A intensificação das medidas repressoras. Mas foi um momento que o Brasil cresceu bastante. O Brasil cresceu, em média, mais de 11% ao ano. A base disso aí era muitos investimentos externos em obras em infraestrutura e atração de multinacionais. O Brasil crescia, em média, mais de 11% ao ano e, para aumentar o consumo internamente, você ampliou o crédito. Critica-se o excesso de concentração de renda, porque se dizia que o salário baixo do trabalhador era uma forma de atrair investimentos. Então houve concentração de renda demais e a concentração dos investimentos na região sudeste em especial, né? Não houve, como na época de Juscelino, a preocupação de integrar o Brasil. Houve grandes obras públicas, como Hidrelétrica de Sobradinho, Hidrelétrica de Itaipu, Ponte Rio-Niterói. Por serem obras imensas, grandiosas, essas obras foram chamadas de obras faraônicas, tá certo? Bom, então assim, tudo caminhava bem, tudo era sucesso. O Brasil ganhou a Copa do Mundo em 70, o presidente passou a imagem, que era uma vitória política dele também, até porque o Médici chegou a intervir na seleção brasileira para afastar o técnico João Saldanha e botar Zagallo como treinador do Brasil. Zagallo foi à Copa do Mundo, ganhou a Copa do Mundo e parecia uma vitória pessoal do presidente da República, né? Aí veio o fanismo, aquela paixão desenfreada, né? Aquela música Pra Frente Brasil que foi usada na Copa do Mundo, serviu de propaganda para o governo. E tinha as frases, a mais conhecida de todas, essa daí: Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou você aceita o Brasil do jeito que ele está, ou então vai embora do Brasil. Ali era o silêncio. Por isso que Sociologia e Filosofia foram retiradas. Introduzido Educação Moral e Cívica e o SPB. Então, a ditadura estava avançando e conseguindo resultados econômicos. Você tinha ditadura, mas tinha emprego. A oposição, muitos líderes mortos, maioria vivendo do exterior, outros presos. É como se a ditadura tivesse tido a vitória dela, tivesse conseguido chegar ao ápice dela. Mas a história é cheia de surpresa. E em 1973, acontece uma grave crise econômica no mundo, a crise do petróleo. Os países árabes, que são os principais produtores, resolveram punir o mundo ocidental, que estava ajudando Israel na guerra contra os árabes. Então eles suspenderam parte do fornecimento de petróleo, boicotaram o fornecimento de petróleo,
Tanto é que nós tivemos um crescimento do preço do barril em 400%. Então a economia mundial ficou abalada. O mundo viveu a recessão e o Brasil foi atingido também. Até porque a principal fonte de investimento para se produzir aqui era o capital externo. Então, de 73 em diante, a ditadura vai viver sua lenta e contínua decadência. Quer dizer, o ápice do sucesso é 73 e com a crise do petróleo vai começar uma nova fase da ditadura militar de declínio constante, permanente e contínuo, tá bom? Que vamos estudar em nossa próxima aula. Valeu, meus guerreiros, até o nosso próximo encontro.